Oi, pessoal. Então, vamos agora trabalhar as questões sobre Roma Antiga. Lembrando que Roma, na Antiguidade, está inserida na Antiguidade Clássica. Quer dizer, Roma é um outro exemplo de uma civilização clássica, como foi a Grécia, aquela civilização baseada politicamente no sistema clássico. Cidade-estado, com uma comunidade de cidadãos e um regime republicano. É verdade que esse sistema político em Roma, ele passou por transformações, né? Transformações radicais. Quando Roma surgiu no século 8 a.C., ela surgiu como uma cidade-estado com um regime monárquico. No ano 509 a.C., a monarquia foi derrubada pela aristocracia local, que instituiu a república. Embora o termo república signifique rigorosamente governo, o Estado, né, melhor dizendo, do povo, na prática a República Romana foi um regime oligárquico, controlado pela aristocracia local por meio da instituição do Senado, que era teoricamente só um órgão consultivo, mas que na prática era a principal instituição em Roma. A República Romana expandiu-se territorialmente, dominou um imenso território, composto pelo Mar Mediterrâneo, grande parte da Europa Ocidental, norte da África, uma parte do Oriente Médio, a própria Grécia, e Roma, de uma cidade-estado, se transformou na capital do império mais famoso da história. Não foi o maior império, mas foi o império mais famoso, né, da história. Na medida em que Roma estava se expandindo, ainda no regime republicano e formando esse império, aí as instituições republicanas foram ficando ultrapassadas ou inadequadas para o governo de um imenso território. Elas serviam para o governo de um pequeno território, né? Então, a República é uma situação bem curiosa. A República estava sendo bem sucedida no sentido de expansão territorial, e entendo a República, a elite romana, a aristocracia romana, adquirindo mais terras, mais escravos, se fortalecendo economicamente, a sociedade ficando cada vez mais diferenciada, mas as instituições republicanas é que foram ficando ultrapassadas. Então, na medida em que ocorria a expansão, ou se acentuava, se acelerava a expansão, a República, as instituições republicanas entravam em crise. No final do seu período, Roma ficou mergulhada numa guerra civil entre grupos rivais da própria aristocracia, e a solução encontrada foi criar uma outra organização política, chamada de império, com poder concentrado nas mãos de um imperador, buscando dar estabilidade, né, à sociedade romana. A elite, a aristocracia continuou com suas terras, seus escravos, né, mas agora o poder ficou concentrado nas mãos de um imperador. O Império Romano, o governo dos imperadores, durou até o século V, quando naquela altura do campeonato, século V depois de Cristo, né, naquela altura do campeonato, o Império se dividiu em Império Romano do Ocidente, mais fraco, o Império Romano do Oriente, mais rico. O Império do Ocidente, mais rico, mais forte. Foi o Império do Ocidente que desapareceu no final do século V, encerrando a Idade Antiga. Então vamos dar uma olhada, fazendo esse breve resumo aí da história de Roma, vamos dar uma olhada aqui nas questões do Império Romano. Deixa eu arrumar aqui essa câmera que ela está meio bamba. Acho que tá bom, né? Tá. Primeira questão. No final do período republicano de Roma, pode-se perceber a transferência de poder para as mãos de um governante, que a partir de 27 depois de Cristo recebeu o título de imperador. A data está errada, viu? No comando. Essa data do comando está errada, é 27 a.C., né, que surge a figura do imperador, que foi o Otávio Augusto. Né? Isso aí apareceu descer no comando. Deixei do jeito que apareceu no comando essa questão. Mas a data está errada. É 27 a.C. Originalmente, durante a República, o poder de decisão na sociedade romana repousava sobre os censores. Os censores eram magistrados encarregados de fazer o levantamento de quem seria cidadão, quem era cidadão, quem tinha direito de votar ou não, né, o recenseamento, né, da população e dos cidadãos. Não é essa a instituição mais importante da República. B, o Senado, como eu comentei rapidinho nessa explicação, o Senado era a instituição mais importante da República Romana. A República era dominada pelo Senado. C, o tribunato da plebe, o tribuno da plebe era um representante dos plebeus. Quem eram os plebeus? Quando a República surgiu, os cidadãos estavam divididos em duas categorias, cidadãos patrícios e cidadãos plebeus. Os patrícios formavam a aristocracia de nascimento, inicialmente tinham mais direitos. Os plebeus eram cidadãos comuns, não aristocratas, tinham menos direitos, né? A plebe não aceitou aquela diferenciação, se mobilizou, fez uma série de manifestações, ameaçou abandonar a cidade e tal, e gradualmente os patrícios foram aceitando fazer reformas que atendessem à vontade da plebe. Então a plebe foi adquirindo cada vez mais direitos, né? E no final, no século
início do século III a.C., patrícios e plebeus passaram a ter os mesmos direitos, já não tinha mais diferença na prática entre eles. E um dos cargos criados, né, para atender à vontade da plebe, às exigências da plebe, foi o cargo de tribuno da plebe, que era um representante dos plebeus, um defensor da plebe junto ao governo romano. Mas não era a principal instituição, então está errado. Né, era o Senado que era a principal instituição. A Assembleia Centuriata era a Assembleia dos cidadãos divididos em centúrias, né, que formavam a base do exército romano, mas que também não era a principal instituição. E os questores eram funcionários do Estado romano republicano que cuidavam do tesouro da República, cuidavam dos impostos, também não era o grupo mais importante, não era a instituição mais importante. De longe, essa instituição era o Senado. Ok? Questão 2. O Senado aí na época da República, né? Porque quando Roma virou um império, aí o Senado perdeu força. Já não tinha mais esse poder, né, de político que ele possuiu no passado. 2. Para ganhar o favor popular, o candidato deve conhecer os eleitores por seu nome, elogiá-los e bajulá-los, ser generoso, fazer propaganda e levantar-lhe a esperança de um emprego no governo. Talvez sua renda privada não possa atingir todo o eleitorado, mas seus amigos podem ajudá-lo a agradar a plebe. Faça com que os eleitores falem e pensem que você os conhece bem, que se dirige a eles pelo seu nome, que sem parar e conscienciosamente procura seu voto, que você é generoso e aberto, que mesmo antes do amanhecer, sua casa está cheia de amigos, que todas as classes são suas aliadas, que você fez promessas para todo mundo e que as cumpriu realmente para a maior parte das pessoas. As práticas políticas da antiga Roma nos fazem refletir sobre as atuais. Essas palavras de Cícero, que foi um político romano muito famoso, né, um senador e orador romano famoso, dando uma dica de como conseguir votos em Roma antiga, revelam que a concessão de favores por parte dos eleitores para cativar os candidatos. Não, são os candidatos fazendo favores aos eleitores, é o contrário. B, a necessidade de coagir o eleitorado para conseguir seu apoio. Não é coagir, não, é tentar comprar o voto, não é no meio da coação, tentando conquistar os eleitores, prometendo uma série, né, de favores. C, o desinteresse da população diante do poder econômico dos candidatos. Não, exatamente para conseguir o voto daquele eleitorado, né, de cidadãos plebeus ou mais pobres e tal, o candidato vai oferecer uma série de favores ou vantagens para o eleitorado. D, que portanto vai acabar se interessando em obter vantagens em troca dos votos. D, a existência de relações clientelistas entre eleitores e candidatos. É essa. Cliente, pessoal, em Roma antiga, era aquele indivíduo que dependia de um outro indivíduo. Ele era livre, mas dependia de favores, dependia economicamente ou da proteção de outro indivíduo. E em troca desses favores, dessa ajuda econômica, dessa proteção, ele virava um fiel eleitor desse indivíduo mais poderoso. Então, quando a plebe conseguiu direitos iguais ao dos patrícios, na prática Roma não virou uma democracia, porque boa parte da plebe dependia ou dos patrícios ou dependia de plebeus mais ricos. Ou seja, boa parte da plebe era formada por clientes de uma minoria, de uma elite patrícia ou plebeia enriquecida. Então, o clientelismo assegurou que uma minoria de cidadãos continuassem governando. No máximo, o que aconteceu foi que os patrícios tiveram que dividir o poder com uma outra minoria, que eram os plebeus mais ricos. Essas duas elites, a patrícia e a de origem plebeia, se juntaram e formaram a chamada nobreza senatorial, que virou a aristocracia que de fato controlou a República Romana. Mas a maior parte da plebe composta por clientes dessa nobreza senatorial. Então o poder na prática continua sendo um poder oligárquico, embora as reformas plebeias em Roma tenham oficialmente transformado Roma em uma democracia, mas na prática ela permaneceu sendo uma oligarquia. Ok? E a pequena importância das relações pessoais para o sucesso nas eleições. Não, ao contrário, o texto está mostrando como as relações pessoais foram fundamentais. 3. O Mediterrâneo tornou-se um lago romano. É o Mare Nostrum dos mapas antigos. A situação-chave que consolidou a definitiva expansão romana foi, olha aqui pessoal, quando Roma foi conquistando o mar Mediterrâneo, o maior rival que os romanos encontraram está aqui, está vendo esse ponto bem pequenininho aqui no norte da África, onde hoje é a Tunísia, era a cidade-estado de Cartago. Cartago dominava o império no Mediterrâneo ocidental. Roma e Cartago entraram em guerra, os romanos já dominavam aí boa parte da Itália, entraram em guerras chamadas guerras
púnicas. Cartago foi derrotado, foram 3 guerras. Cartago foi derrotado, perdeu parte do império na Primeira Guerra, o restante do império na Segunda Guerra. Na Terceira Guerra Púnica, a cidade foi destruída pelos romanos. Com isso, Roma consolidou o seu poder no mar Mediterrâneo Ocidental. Depois, Roma se expandiu para o Mediterrâneo Oriental, conquista a Macedônia, conquista a Grécia, conquista os reinos que existiram, helenísticos, que surgiram ali no Oriente. O Império do Alexandre o Grande, depois que o Alexandre morreu, o império dele se dividiu em reinos helenísticos menores, né? Entre eles o Egito, Síria e tal. E os romanos conquistaram esses reinos. Então a situação-chave que consolidou a definitiva expansão romana foi a letra A derrota da influente Cartago, possibilitando o controle sobre o Mediterrâneo Ocidental e abrindo as condições necessárias para a intervenção nos estados helenísticos vizinhos. B. A vitória da Sicília nas guerras púnicas, que permitiu a tomada de Cartago pelos romanos. Não, a Sicília era parte do império de Cartago e os romanos conquistaram. A vitória da Sicília cartaginesa, a anexação desta a Roma, na verdade vai ser só depois da Segunda Guerra Púnica, que na verdade, depois da Terceira Guerra Púnica e a conquista definitiva de Cartago, que ocorre o pleno controle sobre o mar Mediterrâneo. D. A vitória da influente Cartago, colônia romana. Não, Cartago não venceu e nem era colônia romana sobre os estados helenísticos próximos. Não tem sentido associar isso com Roma. A vitória da influente Cartago, colônia romana, também está errado, sobre a Sicília, colônia grega, o que abriu importante base no Mediterrâneo e expansão territorial. Também está errado. A resposta é a letra A. Ok? Questão 4. A escravatura na Roma Antiga foi praticada desde os tempos mais remotos dos reis, mas o seu desenvolvimento em grande escala foi consequência das guerras de conquista, porque Roma foi expandindo o seu território, conquistando vários povos e escravizando esses povos. Então a escravidão cresceu em larga escala com a conquista romana do mar Mediterrâneo, né, e com a formação do Império Romano. Sobre a escravidão antiga, é correto afirmar que assemelhava-se à escravidão ocorrida no Brasil colonial, pois era determinada pela procedência e pela raça. Não. O escravo era, acima de tudo, um prisioneiro de guerra, independente da cor da pele dele em Roma Antiga. Então está errada a letra A. B. Aumentou significativamente durante a expansão romana pelo mar Mediterrâneo. É essa. Roma foi conquistando povos e territórios e a escravidão foi crescendo. C. Atingiu o auge com a ocupação romana da Germânia e de territórios na Europa Central. A Germânia, pessoal, é a atual Alemanha. Os romanos não conquistaram a Germânia. Tirando uma partezinha aqui na fronteira com a França, que era chamada de Gália pelos romanos, a Germânia e a Europa Central não foram dominadas pelos romanos. Okay? No final foram os povos germanos, considerados bárbaros, que invadiram e conquistaram o Império Romano. D. Diminuiu bastante após a implantação do Império e foi abolida pelos imperadores cristãos. Não, a escravidão continuou na época do Império, começa a declinar no século III, quando as conquistas cessaram e diminuiu o número de prisioneiros de guerra, mas os imperadores cristãos não aboliram a escravidão. Diferenciava-se da escravidão ocorrida no Brasil colonial, pois os escravos romanos nunca podiam se tornar livres. Podiam, podia ter alforria. Né? Então havia alforria e libertação de escravo. Tá? Então a resposta é a letra B de bola. 5. A expansão romana pelo mar Mediterrâneo gerou importantes transformações políticas, econômicas e sociais. Dentre elas, temos a fortalecimento da família, desenvolvimento das atividades agropastoris, grande afluxo de riquezas provenientes das conquistas. Ficou meio sem sentido, fala assim que a família se fortaleceu por causa da expansão territorial romana. Uma coisa não tem a ver com a outra. Né? Desenvolvimento da atividade agropastoril também não, vai ser desenvolvimento mais das atividades comerciais, embora os latifúndios tenham crescido nessa época. E grande afluxo de riqueza, tudo bem, estaria correto, né? Mas o fortalecimento da família ficou sem sentido. B. Aumento do trabalho livre, está errado, cresceu o trabalho escravo. Maior concentração populacional nos campos, a maior parte da população continuou sendo agrícola, né, rural, mas as cidades cresceram um bocado. Enriquecimento da elite patrícia. A elite patrícia se enriquece, mas plebeus de classe média também ganharam muito dinheiro na expansão. C. Influência bastante grande da cultura grega, domínio político dos plebeus e grande moralização dos costumes. Não teve o domínio político dos plebeus, né? Agora teve influência da cultura grega. A moralização dos costumes aí também é discutível, porque os romanos foram adotando vários costumes orientais que eram contrários aos costumes romanos, foram condenados, né, por muitos romanos.
D. Fim do trabalho escravo, já está errado, porque a escravidão cresceu. Concentração da plebe no campo e domínio político dos militares. Realmente, no final da República Romana, políticos que eram também comandantes militares assumiram o controle da República. Né? Os imperadores, o primeiro imperador, o Otávio, ele era político e era também comandante militar. Mas o fim do trabalho escravo está errado. Vamos ver a letra E, só pode ser a letra E. Um grande número de escravos, ok. Predomínio do comércio, que avançou um bocado com a expansão imperial. Êxodo rural gerando empobrecimento da plebe. Está mal colocado, porque na verdade o êxodo rural foi gerado pelo empobrecimento da plebe rural. Né? Mas a plebe urbana acaba, de certa forma, sendo empobrecida também. Que foi o seguinte, com a expansão territorial, latifúndios foram criados. E os latifúndios passaram a concorrer com a pequena propriedade rural. E o pequeno proprietário, que era um plebeu rural, não conseguiu a concorrência, ficou arruinado e pelo êxodo rural foi para a cidade. Ou então o serviço militar obrigatório, que no início não era pago, né, não era remunerado, onerava muito um pequeno proprietário, que tinha que passar muito tempo lutando sem receber, né, por aquele serviço militar, que era a obrigação dele. Então ele também ficava arruinado, vendia a terra e pelo êxodo rural ia para a cidade. Com a chegada maciça de plebeus rurais, de camponeses empobrecidos nas cidades, o número de plebeus urbanos cresceu. Eles ficaram conhecidos como proletários, proletari, porque eram tão pobres que só tinham uma posse, a sua prole, os seus filhos. E, claro, uma oferta maior de mão de obra tendia a reduzir ainda mais o salário dos homens livres. E, para piorar, com a chegada maciça de escravos, o homem livre, que já tinha dificuldade de obter um bom emprego, vai ter que concorrer com o escravo. E o dono de uma oficina, de um estabelecimento comercial, preferia comprar um escravo do que pagar um salário. Então, esses proletares, esse proletariado, ele fica desempregado, semi-empregado, fica empobrecido de toda forma. Resposta letra E. 6. Ao longo do século II a.C., começaram a surgir nas regiões próximas a Roma fazendas de tamanho médio, dedicadas à produção de um único produto. Junto com as guerras, a adoção desse tipo de propriedade gerava dois efeitos. Por um lado, contribuía para o enriquecimento dos homens mais ricos, os latifundiários. Por outro, fazia com que os camponeses que possuíam pequenas propriedades ficassem cada vez mais pobres, né, como eu comentei, gerando o êxodo rural. As transformações mencionadas no texto produziram, entre outros efeitos, o agravamento das tensões sociais no campo e o surgimento de propósitos de reforma agrária, verdadeiro. Né? Com o crescimento do número de cidadãos sem terras empobrecidos, surgiu um movimento de reforma agrária, encabeçado pelos representantes da plebe. Qual era o título dos representantes da plebe? Que nós vimos na primeira questão. Tribunos da plebe. Dois irmãos, Tibério e Caio Graco, defenderam então uma reforma agrária que era basicamente o seguinte: pegar as terras conquistadas que ainda estavam nas mãos do Estado, do governo romano, o ager públicos, que não tinham sido ainda distribuídas ou privatizadas, e distribuir essas terras públicas entre os pobres. Só que a aristocracia e seus clientes que ocupavam ilegalmente as terras públicas, eles não aceitaram. Resistiram à reforma agrária, chegou até a ser aprovada a lei de reforma agrária, né? Mas o Tibério Graco foi morto, né, um conflito com seus partidários, numa assembleia, entre seus partidários e os partidários da oposição. O irmão dele, o Caio Graco, chegou até a começar a fazer uma reforma agrária na Itália e no norte da África, de uma forma muito, muito pequena, né? bem limitada, mas acabou sendo morto também. Tem uma versão que diz que ele cometeu suicídio. De uma forma geral, a reforma agrária não deu certo, mas ela foi proposta e a lei chegou a ser aprovada. Então a resposta é a letra A. Mas vamos ver o resto. B. A intensificação do esforço militar para a obtenção de novos mercados para o excedente da produção agrícola. Não. A ideia era conquistar, não era conquistar mercados para vender trigo ou vender vinho, era conquistar terras para aumentar a produção de trigo e vinho ou outro gênero agrícola. C. O fim do equilíbrio social até então existente no Império Romano e o início de diferenças sociais entre seus habitantes. Não, a sociedade romana já era diferenciada antes da expansão, né? E o texto está falando da expansão que ocorreu, na verdade, na República. O Império Romano surge depois. B. Ampliação do emprego de mão de obra assalariada nas lavouras. Não, ampliação do emprego de escravos. E abolição da escravidão em todos os territórios do Império. A escravidão não foi abolida. O êxodo de parte da população rural dos arredores de Roma em direção às áreas longínquas do Império, como a Gália e o norte da África. Não. A população rural estava, na verdade, migrando, sobretudo para as cidades da Itália, principalmente para Roma. Ok? 7.
Os generais os enganam quando os exortam a combater pelos templos de seus deuses, pela sepultura de seus pais. Isso porque de um grande número de romanos não há um só que tenha o seu altar doméstico, o seu jazigo familiar. Eles combatem e morrem para alimentar a opulência e o luxo de outros. Dizem que são senhores do universo, mas eles não são donos sequer de um pedaço de terra. Esse é o Plutarco se referindo ao fato de que o cidadão comum, da classe média e o cidadão pobre era mobilizado para a guerra, para lutar em nome de Roma, dos deuses romanos e tal, mas no final eles só conquistavam territórios que ficavam nas mãos da elite romana, do qual faziam parte os generais. Né? Na República Romana, como eu falei, muitos políticos eram também comandantes militares, é o chamado político general. Então, essa massa de cidadãos era utilizada por esses políticos generais, né, para assegurar a conquista de terras, teoricamente em nome de Roma, mas na verdade ficavam nas mãos dessa minoria, né, da aristocracia. Segundo Plutarco, essas foram palavras proferidas por Tibério Graco, que defendeu a reforma agrária, político romano, em um discurso público. A respeito da iniciativa promovida tanto por ele como por seu irmão Caio, durante o período da República Romana, podemos afirmar que reafirmou o poder da aristocracia romana. Não, a intenção dele era quebrar o poder da aristocracia romana, confirmando o direito a terras e indenização em caso de expropriação nos períodos de guerra. Foi um movimento voltado para favorecer a plebe pobre. Né? B. Os irmãos Graco reconheciam que a distribuição de terra seria a solução para atender às necessidades de uma plebe marginalizada. É a resposta. C. Defendia uma maior participação política da classe de comerciantes para promover o desenvolvimento e expansão da economia romana. Não, era defendendo o pequeno proprietário arruinado, né, a plebe empobrecida. D. Incitava o povo a apoiar as ditaduras militares, sendo os generais do exército os únicos capazes de assumir o governo em época de crise. Não, ele não vai defender ditadura militar, vai defender a reforma agrária nos limites da República Romana. Os irmãos Graco, com apoio do Senado e da aristocracia romana, já está errado. Não tiveram apoio da aristocracia romana, né, do Senado, puderam promover uma reforma social que aplacou o clima de tensão vivido na época. Não aplacou, não promoveram porque eles fracassaram, né, foram mortos. Beleza? 8. A escolha dos inimigos de Roma era regularmente decidida pela autoridade legislativa, sobretudo pelo Senado. As decisões mais importantes de paz e guerra eram gravemente debatidas no Senado e ratificadas pelo povo nas assembleias. Mas quando as armas das legiões do exército romano se distanciavam muito de Roma, os generais assumiram o privilégio de voltá-las contra qualquer povo e da maneira que julgassem mais vantajosa para o benefício público. Ou seja, o general, que era um político, quando se afastava de Roma e ia conquistar um território, acabava adquirindo autonomia e agia por conta própria, sendo que o Senado e o governo em Roma perdiam o controle sobre o general, que era um exemplo da crise da República Romana. Sobre a administração da vitória, especialmente depois de não serem mais controlados por delegados do Senado, exerciam um despotismo sem freio, um poder absoluto, né, naquele exército distante, né, do Senado. Tornavam-se ao mesmo tempo governadores ou antes monarcas das províncias conquistadas. Uniam a autoridade militar à civil, administravam tanto a justiça quanto as finanças e exerciam os poderes executivo e legislativo.